Olá a todos, muito bem-vindos à nova lição da Escola Online de Oração. Aqui quem fala é seu servidor, Alberto Antônio Conte, responsável pelo projeto Escola Online de Oração e Intercessão. Nós estamos aqui na nova lição chamada Quanto tempo devemos orar? Lição número 11. Aqui vamos falar sobre o investimento de tempo. O que a Bíblia diz sobre o tempo que nós devemos orar? Será que devemos orar 1 hora, 2 horas? Ou temos que fazer como faziam os grandes missionários, os evangelistas, pastores e servos de Deus, aqueles avivalistas que transformaram o mundo, que foram os pioneiros e trouxeram um grande avivamento graças às suas orações e ao tempo que eles investiam no seu quarto de guerra, junto com outros pioneiros, servos de Deus. Quanto tempo é que nós devemos orar? O que a Bíblia diz? O versículo-chave dessa lição diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, orai sem cessar. Vivemos em um tempo em que a maioria das pessoas leva uma vida muito atarefada, não é verdade? Tantas pressões nessa vida contemporânea. Então, a tendência é a seguinte, que muitos cristãos chegam a desejar respostas imediatas para orações rápidas, instantâneas. Assim, muita gente está procurando atalhos, fórmulas, tipo fórmulas mágicas para poder ter uma resposta à oração. Isso que está acontecendo no nosso mundo. As pessoas estão acostumadas a tudo que é instantâneo. Forno micro-ondas, internet, transmissão via satélite, café instantâneo, sopa instantânea, pipoca instantânea, tudo é instantâneo. Então eles querem que a sua cura seja instantânea, a provisão seja instantânea, tudo é imediato, tudo tem que acontecer agora, né? Tudo que é encontrado hoje em dia no formato de cápsulas, de vitaminas, a sermões. Cristãos desse novo milênio, desse século, também foram afetados por esse fenômeno sociológico. É uma tendência social em que o mundo vive tão depressa. Ele quer respostas imediatas de Deus também. Então, esse é o problema. Que Deus não age assim. Deus tem seu tempo. Tem um tempo que é perfeito. O tempo Kairos de Deus, é um tempo perfeito, onde Ele faz as coisas pela qual nós tanto estamos esperando. É muito importante falar desse assunto. Quanto tempo nós devemos orar? Olha, a palavra de Deus fala muito, encontramos muitas referências sobre a importância de vigiar, de orar, de interceder em todo o tempo. Todo tempo nós devemos orar e buscar a Deus. Nesta lição nós vamos falar sobre a importância da oração programada, da importância da oração agendada no seu horário habitual, porque isso é algo que traz muito benefício para a nossa vida de oração. Quanto tempo você ora, meu irmão? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas? Olha, eu posso dizer com muita convicção e credibilidade, eu acredito que ninguém pode reclamar que quanto mais tempo você passa em oração, que isso vai prejudicar você, que vai fazer perder seu tempo, que vai fazer mal. Nenhuma pessoa pode afirmar isso. Todo o contrário. Quando a gente passa mais tempo na oração, nós vemos resultados. Mesmo que não seja a curto prazo, mas nós veremos os resultados da nossa vida de oração, de nosso tempo investido de oração. Então, a resposta é muito simples, é resumida aqui em 1 de Tessalonicenses 5:17. Orar sem cessar. Essa é a oração do novo pacto, da nova aliança. No Antigo Testamento, ouvi falar um pregador, um mestre da palavra, que ele falava que no Antigo Testamento nós víamos o rei Davi, que ele orava de tarde, de manhã, ao meio-dia, ele buscava Deus. Eles tinham hábitos, mesmo eles tendo tantas grandes responsabilidades, mas eles eram fiéis, tendo um tempo de oração 3 vezes por dia, eles oravam.
é nesse tempo profético que nós estamos vivendo, os tempos do fim, os tempos da nova aliança, a sugestão é outra: orar sem cessar, orar em todo o tempo. A nossa oração deve ser um estilo de vida. Nós devemos ter uma vida em oração. Então vamos falar alguns princípios e conceitos importantes sobre a vida na oração. Quanto tempo é que nós devemos orar? Antes de entrar, de mergulhar nesse maravilhoso estudo da Palavra de Deus, eu preciso te alertar de uma coisa. Fazer uma advertência importante, porque para Deus não é tão importante a quantidade de tempo que você investe no seu tempo de oração, porque o propósito da oração não é a quantidade de tempo, mas é a nossa atitude, a motivação do coração, a nossa fome e sede de estar com Deus, o nosso desejo de estar com Ele, aquela paixão em nossa busca, porque quando você busca Deus é porque você deseja estar com Ele. Aqui o propósito da oração é a qualidade do relacionamento com Deus. Então, o ponto aqui em questão não é quantas vezes oramos, quanto tempo oramos, mas sim viver diante da presença de Deus em comunhão com Ele. É uma atitude que você faz isso em todo o tempo, sem importar se está olhando o relógio, se está esperando você ir embora. Que você não faça isso por obrigação, por compromisso. Isso é que é mais importante. Porque quando nós estamos aprendendo a orar, a gente não pode ter pressa. Alguém já disse que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas nunca Ele tem pressa. Assim, sendo assim, nós precisamos aprender a nos disciplinar para orarmos por mais tempo. E temos que também aprender a esperar em oração. Esperar em oração até que Ele nos responda, meus amados. Isso é muito, muito importante. Então, preste bem atenção. Se você tem uma falsa motivação no seu tempo de oração, se você está com uma atitude errada, se seu desejo de orar é egoísta e ele não bate com a vontade de Deus, então nós estamos provavelmente perdendo nosso tempo. Eu preciso te fazer uma advertência, porque é muito importante que a gente entenda que aqui a atitude, o nosso espírito, a nossa fidelidade, a nossa busca por adoração, por comunhão, isso que é mais importante para Ele do que qualquer coisa que a gente pode fazer. Lembre-se que o diabo também gosta de orar. Ele nos faz cair muitas vezes em armadilhas, tendo uma atitude religiosa com a nossa vida de oração. Então, por isso é muito importante a nossa disposição, a nossa atitude com Deus, a nossa fome e sinceridade de estar com Deus. Isso é que Ele vê. Ele descobre na hora, quando você vem com o coração humilhado, contrito e humilhado, desejando estar com Ele, com o coração quebrantado. A palavra diz que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Amém? Isso é muito importante. Você precisa entender, precisa estar de olhos abertos e vigiar para que nunca aconteça que você tenha um espírito de religiosidade nas suas vidas de oração. Eu vou falar com mais detalhes sobre esse conceito, sobre esse princípio, para que você possa ter um coração sincero, aberto com Deus. Então, quanto tempo que nós devemos orar? Será que nós devemos orar 1 hora, meia hora, 2 horas? Temos que fazer como fizeram os antigos avivalistas, que passavam muitas horas por dia para estar na presença de Deus, para que a unção do poder do Espírito Santo. O que Deus deseja? Talvez você não tenha tempo, né, para poder estar muito tempo na oração, mas vamos ver o que a Bíblia diz aqui.
Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 17, tem uma versão muito interessante que diz assim: nunca deixe de orar. Olha que interessante, nunca pare de orar. Isso é a nova versão transformadora. Olha que interessante. Nova versão transformadora. Aleluia, aleluia. Nunca pare, nunca deixe de orar. Em Lucas, capítulo 21, versículos 34 e diante, diz assim: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Olha que forte isso aqui. E venha sobre vós improviso aquele dia. Qual dia? O dia da vinda do Senhor. Porque ele virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Quanto tempo que nós devemos orar? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Amém, amados? Em Efésios 6, versículo 18, a Bíblia diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quanto tempo devemos orar? Orando em todo o tempo. Amém? Romanos 12, a Bíblia diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo o Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, aleluia. Obrigado, Jesus. Quanto tempo devemos orar? Nós devemos perseverar na oração e orar e vigiar em todo o tempo. Amém? É por isso que dedicar pouco tempo à oração é dedicar pouco tempo à sua vida com Deus. Alguns acham que só orar, por orar na igreja já é suficiente, mas não, meu querido, isso não é suficiente. A oração deve ser o nosso estilo de vida. Nós oramos em todo o tempo, oramos quando estamos no carro, oramos quando saímos para o trabalho, oramos quando estamos fazendo fila, esperando para ser atendidos, oramos com nossos filhos, oramos de noite, de manhã, oramos no almoço, durante as comidas, durante as nossas refeições, oramos em todo o tempo, até para namorar nós devemos reconhecer e glorificar a Deus. Quando você está com seu cônjuge, com a pessoa que você mais ama, também você deve reconhecer a Deus e orar, porque a Bíblia diz que em tudo que nós façamos, que tudo que for feito, seja se comeis ou bebeis ou faceis outra coisa, façei-o tudo para a glória de Deus. Amém, amado? Então, é importante que você entenda esse princípio. Não é quanto tempo. A nossa vida, nosso estilo de vida deve ser uma vida em que nós mergulhamos em oração. Assim como o ar que você respira. Você respira todo o tempo. Se você deixar de respirar, o que acontece? Você vai morrer. Eu vou morrer se nós deixarmos de respirar o ar tão necessário para a nossa vida. A oração é isso. É como um oxigênio para nosso espírito, para poder manter viva, acesa a chama do espírito que há em nosso coração. Mas acontece o seguinte: o diabo tem usado uma arma com muito sucesso contra muitas pessoas que querem orar, e é a pressa. Então, como todo mundo tem pressa para fazer essas coisas, todo mundo está ocupado, todo mundo está concentrado em coisas que nem sequer são, algumas vezes, a vontade de Deus. As pessoas estão muito ocupadas, as pessoas estão apresuradas, vão para a igreja, estão olhando o relógio para sair rápido. Por isso, essa arma que Satanás tem usado com muito sucesso tem sido muito efetiva para poder fazer que os cristãos se desviem da oração. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 3, a Bíblia diz: não te apresses em deixar a presença dele. Qual é o motivo de sua pressa? Você não pode ter pressa em orar, não pode estar olhando o relógio, porque assim como você jamais
estaria olhando o relógio. Quando você ama alguém, quando você está apaixonado por alguém, você não está controlando o tempo para ir embora, né? Salvo que você precise honrar seus pais e você seja menor de idade e tiver algum compromisso com sua família ou de trabalho, lógico, né? Você vai ter que administrar bem seu tempo. Mas quando você está apaixonado com alguém, você não está nem aí com a hora, com o tempo, nem com o relógio. Você quer estar com essa pessoa que ama. Então, é disso que se trata. A oração é isso. É um relacionamento de amor. É relacionamento com Deus. Isso que é a nossa vida de oração. Por isso, jamais devemos estar pensando quanto tempo é como... Essa pergunta, na verdade, é óbvia, né? Como jamais você diria quanto tempo eu devo ficar com as pessoas que eu amo. Você gosta de estar com eles, então isso é algo natural, espontâneo. Assim deve ser com Deus também, né? Nunca tempo de oração vai ser um tempo desperdiçado, né? Eu te aconselho, se você tem esse problema de estar sempre com pressa, de você estar muito ocupado, você vai ter dificuldades em ser intercessor, né? Pessoas que estão ocupadas demais para poder estar na presença de Deus. Isso, de certa forma, eu não quero ser grosso contigo, mas você vai estar sendo praticamente, as suas orações vão ficar sem efeito. A sua oração não será eficaz, porque você vai estar mais preocupado com o seu tempo que está com Deus, entende? Então, agora por outro lado, preste bem atenção. Se nós não estamos orando a cada segundo, todos os dias, isso não significa que você vai estar pecando, isso seria impossível. Lógico que temos coisas a fazer, não estou dizendo que a gente deve ficar o dia todo em oração. Claro que temos que atender as pessoas que amamos. Tudo tem seu tempo. Tem um tempo para estar com Deus, que isso é prioridade máxima na vida de um intercessor, de um cristão, de todo servo de Deus. Isso deve ser nossa máxima prioridade. E é um tempo para a gente viver a nossa vida cotidiana, para poder estar com as pessoas que amamos, para poder você ser responsável com o seu trabalho, ser provedor, atender seu negócio, sua empresa, sua profissão, a sua carreira. Tudo isso tem seu tempo. Então, se você não está orando todo dia, lógico, não é para ninguém entrar em pecado, nem você tem que ter condenação se você não passa um dia inteiro orando com outras pessoas. Isso é algo espontâneo, isso é algo natural, que nasce do coração de um ser, e que Deus se agrada quando tem alguém buscando a Ele sinceramente. E buscar-me-eis e me achareis, diz a palavra de Deus, quando me buscar de todo o vosso coração. Você entende o que estou querendo te dizer? Isso aqui é algo, uma atitude do coração. É fome, é sede, é paixão, é relacionamento. Disso se trata. Então, a gente não pode estar olhando o relógio, nem preocupado com o tempo. É assim, você está em oração e você não quer sair da presença de Deus. Você vai ser transformado e tocado pelo poder do Espírito Santo. Quando você está na presença de Deus, na intimidade, quem que quer sair da presença de Deus? Quem é que está olhando o relógio quando você está passando um tempo maravilhoso na presença dele? Amém? A queima de incenso e as nossas prioridades. Presta atenção. A Bíblia conecta a oração com a queima de incenso. Para saber o que esta analogia significa, nós temos que ler as instruções originais de Deus sobre o altar de incenso no tabernáculo, né? Deixa eu falar aqui para você alguns versos falando sobre o incenso. No Apocalipse 5, versículo 8, a Bíblia diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos postraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Oh, aleluia, que lindo! Êxodo capítulo 30, versículos 7 e 8 diz: e Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas o queimará, e acendendo
Arão as lâmpadas à tarde o queimará. E esse será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Esse será incenso contínuo, aleluia, perante o Senhor pelas vossas gerações. Que tremendo, né? Que maravilhoso. Queimar incenso era uma parte do hábito e da agenda diária dos sacerdotes. Apesar do incenso queimar durante todo o dia, a queima do incenso estava programada para começar no início do dia e terminar à noite. Nós também devemos fazer da nossa vida de oração uma parte da programação das nossas vidas. Aqui havia uma ordem estabelecida, aqui havia uma diretriz que devia ser respeitada. No começo do dia, no terminar da noite, o incenso queimava, né? Imagina só, que tremendo isso. Alguém diz que aquilo que sobe tem que descer, é como a lei da gravidade, né? Tudo aquilo que sobe tem que descer. Então, quando você faz suas orações e eles estão cheios de louvor, de gratidão, você está contando suas bênçãos, você está adorando a Deus, você se quebranta na presença de Deus e reconhece que Ele é Deus e Senhor. Quando você reconhece seu senhorio, o governo de Deus na sua vida, que Ele é rei, que Ele quer reinar na sua vida, na sua família, no seu lar, na sua empresa, no seu negócio, no seu ministério, na sua cidade. Quando você reconhece tudo isso, isso é como um cheiro suave que chega até a presença do Senhor. É como um cheiro de incenso que chega até o trono de Deus. Isso sobe como uma fragrância, um perfume de flores tão bonito. Isso que Deus se agrada, né? Então, o que sobe para o trono, então ele vai descer em forma de orações respondidas. Aleluia, que maravilhoso Deus. A Bíblia aqui afirma que o anjo tomou um incensário e o encheu com fogo vindo do altar, misturado com incenso. Ao lado desse altar, nos céus, existe um recipiente de ouro cheio de incenso. Agora, o que o incenso representa? Aqui em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que esse incenso representa as orações dos santos. Como é que o Senhor reage à fragrância do incenso de nossas orações que sobem diante dele? Ele ordena que um anjo vire esse recipiente e despeje as orações dos santos no fogo do altar. Então o anjo pega o incensário, o enche com o fogo do altar e com o incenso das orações dos santos e lança o fogo do céu sobre a terra. Aleluia! Então, tudo aquilo que sobe tem que descer. As leis de Deus, meus irmãos, são imutáveis, não mudam, incluindo a lei natural da gravidade. Tudo aquilo que sobe tem que descer. Lei física da gravidade se aplica nesse ponto. Você entende o que estou querendo dizer? Aquilo que sobe tem que descer. Quando as orações dos santos sobem como incenso diante do trono de Deus, elas são guardadas em um recipiente de ouro e novamente queimadas com o fogo do altar na presença do Deus Altíssimo. O profeta James Goll, no livro Arte Perdida da Intercessão, ele fala isso. Isso ilustra como nossas orações são multiplicadas e apreciadas por Deus antes de Ele reagir, lançando seu fogo sobre a terra na forma de uma oração respondida. Essa é a dimensão multidirecional da oração. Lembre-se, aquilo que sobe tem de descer. Aleluia. Amém, amado? Então, em nossos dias, Deus está fazendo isso. É um reino inteiro de sacerdotes que recebeu a missão, que recebeu a assignação de parte de Deus, o chamado, e foi autorizado a ministrar na presença de Deus, oferecendo orações, louvor, adoração e intercessão ininterruptas em favor de todos os homens. Que maravilha, né? Agora, aqui, o conflito que nós temos para isso acontecer, que nós devemos priorizar a oração em nossas agendas, para termos esse momento de oração, de louvor e adoração diante de nosso Deus. Mas sabe o que acontece? Nós temos um problema muito sério de estarmos sempre com pressa,
sempre ocupados, sempre concentrados, focando em outros assuntos, muitas vezes oprimido, muitas vezes com os cuidados dessa vida, né? O que acaba acontecendo é que nós arrumamos tempo para qualquer coisa que nós consideramos, achamos importante, que não pode ser substituída no nosso horário, então nós priorizamos aquilo que consideramos importante o suficiente para nós e deixamos o nosso tempo com Deus para depois. Então, mesmo quando nós estamos extremamente ocupados, nós devemos orar, avaliar, examinar nosso coração, ouvir a voz de Deus. Será que realmente isso é tão importante assim, que eu tenho que substituir, postergar meu tempo de oração, deixar a Deus para depois? Lembre-se, meu amado, Jesus era muito mais ocupado que todos nós, mas ele priorizava a oração diária. Então, se realmente queremos algo, se nós achamos que algo é muito importante, de alguma forma nos damos jeito de fazer acontecer, não é verdade? Tem que ser sincero. Tudo aquilo que é importante para você, você vai fazer. Você vai encontrar uma forma de encaixar aquilo na tua agenda. Agora, todo dia, o que é interessante, o nosso Salvador Jesus Cristo nos oferece diariamente um banquete para alimentar a tua alma, um banquete de delícias. Todos os dias Ele te oferece tesouros eternos nas suas preciosas promessas, suas palavras. E Ele te concede a bendita oportunidade de falar com o Pai, o Deus do universo, para que você possa compartilhar as tuas necessidades com Ele. Mas contudo, amado, o que é irônico, que nós criamos desculpas dizendo que não temos tempo para colocar a oração em prática. Nós precisamos rever nosso tempo, as nossas prioridades, a nossa agenda, os nossos horários. Nós precisamos continuamente, se você está mais ocupado, deixando a oração para depois, investindo pouco tempo na oração, algo está errado na tua vida. Então você precisa orar e pedir a Deus que Ele te dê direção para você nunca deixar a Deus no último lugar. Você às vezes está tão ocupado, quer servir a Deus, quer falar com Ele, quer ter comunhão com Ele, aí chega de noite todo cansado, arrebentado, extremamente esgotado, sem forças, sem energias. Então a sua oração não vai ter efeito, porque você, a única coisa que vai querer fazer é dormir. Então é isso, né? Por isso a gente precisa orar, para poder priorizar a oração em nossas agendas. Se a oração estiver em nossa agenda, então você não vai ter conflitos, não vai ter desculpas, não vai estar arrumando escusas, argumentos para você deixar algum dia que a oração seja prioridade na tua vida. Nós vamos ver aqui sobre a importância de termos a oração programada em nossas agendas. Aqui tem um versículo na Bíblia que diz que Jesus, né, depois de haver estado com a multidão, tendo-a despedido, ele subiu um monte a orar. Depois de despedir a multidão, ele subiu um monte a orar. Marcos 6, 46. Amados, se há alguma coisa que eu sempre fico maravilhado é sobre os homens e mulheres de Deus que têm sido constantes na sua vida de oração. Pessoas que perseveraram na oração, que prevaleceram fielmente no seu tempo com Deus. Deus prevaleceu nas suas vidas, colocando a Deus sempre em primeiro lugar. Aqueles que manifestaram de maneira mais perfeita possível a Cristo, através de seu caráter. Aquelas pessoas, homens de Deus, aqueles grandes homens de Deus que têm afetado, influenciado e impactado poderosamente o mundo a favor do reino de Deus, foram homens que gastaram muito tempo com Deus, até que isso se tornou uma das características mais destacadas de sua vida. Se você ouve falar de Martim Lutero, homem que realmente
me impactou e influenciou minha vida foi o exemplo dele passar tempo com Deus. Que maravilha! Ele esqueceu o secretário, Melancton, seu assistente. Às vezes ficava preocupado quando o dia estava cheio de compromissos. Naquela época não havia meios de transportes, os quais temos hoje em dia, né? Fazer um movimento de um lugar a outro levava horas, às vezes dias inteiros. Tinha dias que tinha muitos compromissos, então ele vinha assim humildemente a dar a sugestão para Martinho Lutero. Senhor, eu queria sugerir ao Senhor que, já que hoje temos tanta coisa para fazer, já que temos um dia tão cheio e com muitos compromissos, que tal se, em vez de o Senhor orar 2 horas de oração, a gente ora só 1 hora, para poder termos tempo de chegar até e cumprir com nossos compromissos, com essas horas marcadas. Aí Martinho Lutero falou para ele: meu filho, justamente, já que temos tanta coisa para fazer, a gente, em vez de orar 2 horas, a gente vai orar 4 horas. Vamos duplicar o nosso tempo de oração. Que tremendo, né? Esse era o exemplo de Martinho Lutero, um homem que ele estava entregado com Deus, ele estava comprometido, que ele tinha feito, estava consagrado a Deus e tinha feito um compromisso de estar na presença de Deus, de ouvir a sua voz, e ele acreditava no poder do Mestre. Então nunca será tempo perdido. Gostaria de falar também de Susanna Wesley, um pouco de sua história, uma mãe de oração muito conhecida. Ela deixou um legado para o mundo inteiro, um exemplo de uma mãe incrível, mãe de 19 filhos, sim, assim, só que 10 morreram na infância, né? Mas essa querida mãe, foi um exemplo incrível, que deixou um legado e um modelo a seguir para muitas mães hoje em dia sobre uma mulher de oração. Amados, deixa eu te falar dessa mulher incrível. A história da família Wesley é uma história de superação, assim como qualquer família. O marido dela, Samuel Wesley, era terrível com dinheiro e deixava a família constantemente em dívidas. Ele era pastor, né? E um ministro anglicano. Eu ia falar que se dizia que o pai, o esposo de Susanna Wesley, ele deixava criar os filhos sozinho por longos períodos, às vezes devido a algo tão simples como uma discussão. Uma de suas crianças era inválida, outra criança aprendeu a falar com quase 6 anos. A própria mãe, senhora Wesley, esteve doente a maior parte da vida. Não havia dinheiro para comida, não havia abundância de nada. Escuta só, a dívida dessa família atormentava o lar ao ponto de seu marido certa vez ser preso com devedores pelos seus credores pelo fato da sua dívida que estava tão alta. Imagina só. Mesmo assim, com todas as provas e tribulações que passou a senhora Wesley, que todas essas dificuldades que suportou na vida, mesmo assim ela sempre foi fiel, colocando a Deus em primeiro lugar. Quando a senhora Wesley era jovem, ela prometeu ao Senhor que por cada hora que gastasse com entretenimentos, ela daria 1 hora a Ele na oração e na palavra. Escuta só que tremendo. Ela logo descobriu que esta era uma promessa muito difícil de se cumprir. Cuidar da casa, criar de tantas crianças, tornaram esse compromisso quase impossível de cumprir. Porque ela tinha hortas para plantar, vacas para ordenhar, aulas de seus filhos para ensinar em casa e uma casa inteira para cuidar. No entanto, apesar de todos esses obstáculos e dificuldades, ela decidiu dar ao Senhor 2 a 3 horas por dia em oração. Para ajudar nesse compromisso, ela estabeleceu um sinal visual para todos ao redor em casa. Ela orientou seus filhos que quando a mãe estivesse com um avental na cabeça, e isso significava que ela estava em oração e não podia ser incomodada de jeito nenhum. Essa era uma regra inquebrantável
em sua casa. Ela tinha um ritual, o hábito de passar tempo em oração. A menos que, lógico, houvesse uma emergência absoluta, tipo, em outras palavras, a menos que alguém estivesse para morrer, somente desse jeito podia ser interrompida, né? Então, essa mulher de Deus, aquela santa mulher de Deus, deixou um legado incrível. Como resultado, ela teve 2 filhos, John e Charles Wesley, que trouxeram um grande avivamento e incendiaram o mundo daqueles dias, pregando o Evangelho. Olha, Charles Wesley, se atribui a ele ter escrito milhares de hinos da igreja, muitos dos quais ainda são cantados nos dias de hoje. John Wesley pregou a quase 1 milhão de pessoas em mais de 42.000 sermões, escreveu centenas de publicações. Ele foi a definição de um pregador itinerante durante seu ministério. John Wesley, ele andou mais de 400.000 quilômetros a cavalo, uma distância que equivaleria a circular o globo inteiro, o planeta, ao longo do Equador, umas 10 vezes. No final da vida, aos 70 anos, esse inglês de 1,60 m, de 58 quilos, pregou a mensagem da salvação a 32.000 pessoas sem microfone. Escuta só. Ele levou o reavivamento a todos os lugares que viajou em seu dia. Glória a teu nome. Mas qual foi a influência dele na sua vida? As orações de sua mãe, Susana Wesley. Então, meu irmão, nunca você pode dizer tempo investido na oração é tempo perdido. Por isso não fica olhando o relógio quando você vai orar. Amém? Porque quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais benefícios trará para a sua vida. Se você tem uma hora estabelecida, agendada para você estar na presença de Deus, isso só vai trazer bênção. Eu posso falar de vários homens de Deus que passavam muitas horas com Deus. O nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso modelo. Ele passou noites inteiras em oração. Ele tinha costume de orar muito. Ele tinha um lugar habitual para orar. Largos períodos em tempo de oração formaram na sua história, seu caráter. Paulo orava de dia e de noite. Daniel, no meio de importantes ocupações, orava 3 vezes ao dia. As orações do rei Davi, de manhã, ao meio-dia, de noite, eram indubitavelmente muito prolongadas em muitas ocasiões. Muitas vezes não saibamos exatamente o tempo em que esses santos da Bíblia passaram em oração, mas nós temos referências de que eles dedicaram uma boa parte dele. E em algumas ocasiões era do seu costume passar longos períodos em oração durante a manhã. Tantos homens de Deus devem ter ouvido falar de Samuel Rutherford, cuja fragrância de piedade ainda se faz sentir. Ele se levantava às 3 horas da manhã para encontrar-se com Deus em oração. O arcebispo Leighton acostumava estar tanto tempo a sós com Deus que sempre parecia encontrar-se em meditação perpétua. A oração e a adoração constituíam sua ocupação e prazer, disse seu biógrafo. O bispo Ken passava tanto tempo com Deus de dizer que sua alma estava apaixonada, enamorada do Senhor. Ele estava na presença do Altíssimo antes do relógio assinalar 3 horas da manhã. Irmão, eu posso falar aqui de montes de homens de Deus, mas o tempo vai passando. Mas só quero te dizer que todos esses homens, toda pessoa que fez algo significativo para Deus, que impactou o mundo com a mensagem do Evangelho, foram homens e mulheres de Deus que foram perseverantes, fiéis e constantes na sua vida de oração. Amém? Agora, a oração programada, meu amado, isso glorifica a Deus. É muito bom a gente ter uma hora marcada com Deus, ter um encontro, porque isso traz muitos benefícios. Com essa atitude constante de oração, deve haver momentos em que nós nos comprometemos a orar como parte da nossa agenda diária. Esses são momentos em que, assim como esses homens de Deus,
que não gostavam de ser interrompidos, que eles buscavam um lugar afastados para poder passar tempo com Deus. Há momentos em que intencionalmente devemos nos concentrar somente na oração, mas não apenas como mais uma de nossas atividades, sino como um tempo sagrado, privilegiado. Quando nós fazemos isso, é como estamos dizendo com nossas prioridades que Deus está acima de tudo em nossa vida. De fato, a Bíblia diz que Cristo é a minha vida, Deus da minha vida, dizia o rei Davi. Que lindo, né? Deus da minha vida. Está comprovado que quando nos agendamos algo, estamos menos propensos a esquecer ou a tratá-lo como algo que vamos ver se dá para fazer. Após um tempo de você ter um horário programado, agendado de oração, a oração vai se tornar uma rotina e depois vai se tornar um hábito sagrado. Esse é o objetivo quando nós programamos a oração, que ele se torne uma rotina, um hábito. Mas preste atenção, já falei da religiosidade, verdade? Então, não é para você fazer isso com a falsa motivação. É para você fazer o que é certo, né? Então, há muitos benefícios para você ter um tempo de oração. Mas o que acontece quando você não tem um horário programado para orar? Sabe o que vai acontecer? Você vai cair em alguns erros por não estar habituado a orar. Você, quando deseja orar, mas você não tem construído o hábito, a disciplina de ter um horário de oração, você sempre vai ser guiado, movido, empurrado pelas circunstâncias e as pressões dessa vida. Os problemas, as dificuldades, eles são os que vão ditar a tua agenda. Por isso, quando você de antemão, previamente, já tem um horário de oração programado, então ninguém vai te atrapalhar. Lógico, vai ter montes de imprevistos que vão surgir para você evitar estar na presença de Deus, mas você não vai deixar que isso interrompa, porque você já priorizou seu tempo de oração na tua vida. Quando você não tem horário programado, sabe o que acontece? É muito fácil você ter uma falta de concentração. Quando você não tem, você comete alguns erros na hora de orar, você tem falta de concentração, a oração é prioridade, então você tem facilidade para se distrair, entendeu? Então você não está habituado a ter um horário, então tudo é espontâneo, você não tem compromisso, você acha que tudo pela graça, então fica confundido com esse negócio da graça. Nós estamos já na nova aliança, Deus não exige tanto de nós. Oh, meu irmão, como você está errado com isso. A falta de concentração é um dos principais inimigos do seu tempo de oração. Você vai estar sempre vulnerável a distrações, né? Outro problema que você vai ter quando você não tem um horário programado, que você vai se acostumar a orar em qualquer lugar. E muitas vezes nós oramos em locais agitados, lugares com muito barulho, lugares oprimidos, ambientes perigosos, ambientes cheios de distrações. Aí o telefone toca, o cachorro late, isso vai te distraindo. E aí aquele momento que você se parou para estar com Deus, vai por água abaixo. Aí não dá certo. Entende? Por isso é importante, quando você tem um horário programado com Deus, você vai escolher a hora, um horário para você interceder, o local, e isso vai fazer toda a diferença. As distrações, meu irmão, elas prejudicam gravemente seu momento com Deus, entendeu? Geralmente o quarto sempre é o melhor lugar para você orar. Mas aqui estou falando de quais são os conflitos, as dificuldades que surgem, os erros que cometemos quando nós não temos um horário programado, agendado, quando nós não priorizamos a oração. Então, quando você não tem esse compromisso com o seu tempo de oração, sempre você vai estar olhando o relógio.
O tempo dedicado à oração sempre será irregular. Nunca você vai um dia orar 15 minutos, outro dia meia hora. Tudo será informal. 5, 10 minutos, meia hora. Nunca vai chegar a ter um tempo mínimo de 1 hora, né? Então, você não vai ter tempo suficiente à oração porque sua vida é informal, seu horário é interrompido. Dedicar pouco tempo à oração, lembre-se, é dedicar pouco tempo à sua vida com Deus. Por isso te aconselho, meu irmão, a você rever sua agenda e poder incluir seu horário com Deus. Outro erro que acontece quando nós não temos um tempo de oração programado, agendado, é que você vai esquecer de adorar, você vai estar com pressa e você vai esquecer de adorar e dizer como Jesus é maravilhoso, como Ele é santo e glorioso. Suas orações serão vazias, porque vai estar faltando um elemento importante para a tua oração, que é o louvor, a adoração, a gratidão. A adoração é imprescindível no seu tempo de comunhão com Deus. E se ela falta por causa de não estar concentrado, por causa da pressa que você tem, a sua oração não será eficaz. Então, esses são alguns erros que acontecem, que atrapalham a tua comunhão com Deus, e justamente surgem todos esses inimigos da oração quando você não tem um tempo programado na tua vida de oração. É muito importante, porque esses são problemas que a maioria tem quando não tem compromisso com a oração, quando vive uma vida tão agitada que ela é facilmente vulnerável a que aconteçam todas essas coisas, né? Então, por isso eu te recomendo seriamente você considerar a possibilidade de ter um horário programado para você estar com Deus, para você orar e passar tempo com Ele. Amém? Vamos falar agora sobre este ponto. Nem 1 hora sequer. Nem 1 hora sequer. A Bíblia diz: e voltando para seus discípulos, os achou adormecidos. E disse a Pedro: então nem 1 hora pudeste vigiar comigo? Então, quanto tempo devemos orar? Amados, parece haver algo especial em passar 1 hora em oração diante do Senhor. A inspiração desse padrão de oração se baseia naquela época em que Jesus estava, naquele momento em que Jesus estava agonizando em oração no Getsemane, e encontrou os discípulos incapazes de poder apoiá-lo na oração. Aí, quando ele retornou a seus discípulos e os encontrou dormindo, ele lhes perguntou: vocês não podiam vigiar comigo por 1 hora? Isso é muito importante. Quanto tempo nós devemos orar? Existem muitos homens de Deus que sugerem que o tempo mínimo sugerido por Deus é esse aqui, principalmente para pessoas com nível médio de compromisso com Deus. Todos deveríamos ter pelo menos 1 hora de oração. Mas tem pessoas que não têm tempo. É por isso que as condições da igreja hoje se acham espelhadas nesse trágico episódio. Jesus, o nosso sumo sacerdote intercessor, ele está orando dia e noite, mas seus discípulos dormem. E com isso Satanás está ganhando todas as batalhas por negligência nossa. O pastor Larry Lea, um homem de Deus que escreveu justamente um livro, nem 1 hora sequer, ele fala assim: seria impossível calcular quantas derrotas, quantos fracassos espirituais, quantas perdas morais, quantas separações de casais e outras tragédias semelhantes poderiam ter sido evitadas se os cristãos tivessem orado mais. É impossível estimar a quantidade de perdas que poderiam ser evitadas e de penalidades que poderiam ter sido suspensas se o povo de Deus tivesse dedicado mais tempo à oração. O mundo está como está, talvez por a falta de oração dos cristãos. Então, talvez hoje você pode dizer: mas eu não consigo, é muito difícil para mim ter 1 hora de oração.
Aí eu vou te dar um exemplo. O exemplo da academia. Ninguém pega uma barra de 100 quilos em um dia só. Quando você não está acostumado, ele vai começando aos poucos, né? 5 quilos, depois vai pegando 10 quilos. Quando você faz musculação e você levanta pesas, né? Então aí você não pode pegar uma de 100 quilos se você não está acostumado. Não vai conseguir. Então você vai fazendo essa dinâmica aos poucos, né? Comece hoje com 5 minutos, amanhã faça 10, vai aumentando o seu tempo de oração até chegar a 1 hora. E eu vou te sugerir que você preste atenção, que se inscreva no nosso canal, para que você acompanhe essas lições. Uma das próximas aulas é como orar durante 1 hora de oração. O que você faz durante esse tempo? Vamos compartilhar algumas sugestões, como você aproveitar ao máximo esse tempo. E a oração não é somente você ficar orando, repetindo. Há muitos elementos importantes na oração. Se você investir um pouquinho de seu tempo, você vai descobrir que maravilhoso que é a nossa vida de oração. Amém, queridos? Então precisamos mudar os nossos hábitos. Nós devemos adquirir a disciplina de orar. Quantas vezes você já deve ter dito para Deus: Pai, não gosto de orar, mas vou tentar orar. Mas, querido, a verdade é que a oração, ela não precisa ser uma carga para você, um peso, uma obrigação. Ela é uma fonte de prazer, de satisfação, de alegria. É isso que é verdadeiramente a vida de oração. Peço a Deus para que Ele mude a tua forma de ver a tua vida de oração. Amém? Uma coisa eu posso garantir, que quando nós começamos a orar 1 hora por dia, se opera em nós um processo extraordinário de transformação. Incrível. Ela não corre da noite para o dia. Acontece lentamente, de forma quase imperceptível. O Espírito de Deus começa a arraigar no solo de nosso coração um forte desejo de orar. E esse desejo começa a amadurecer e começa a produzir constância, e depois você constrói o hábito e a disciplina para poder estar no seu tempo de orar e estar na presença de Deus. Vai chegar um dia, meu irmão, que orar nunca mais será um peso, nem uma carga, nem uma obrigação. A disciplina da tua vida de oração vai produzir um prazer de orar, né? Você vai chegar um momento que vai ser o momento mais lindo do dia, ter um momento de comunhão íntima com Deus. Amém? Por último, vamos ver os benefícios da oração programada. Já estou chegando ao final, acho que me passei já do tempo. Eu queria que essas nossas aulas tivessem 45 minutos, mas nunca acontece, porque eu sempre termino já me passando do tempo. Veja só, Salmo 55, versículos 16 e 17. Os benefícios da oração programada. Eu invocarei a Deus, o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Olha que lindo, como gosto desse versículo. E Ele ouvirá a minha voz. Quando a gente orar, tiver um tempo de oração. Após um tempo da oração, se tornará uma rotina para nós, depois um hábito sagrado. Benefícios da oração programada: estaremos menos propensos a esquecer de orar. Ela se tornará prioridade na tua vida. Você vai contribuir a construir o poderoso hábito da autodisciplina em tua vida. Quando você programe, agende teu tempo de oração. Isso ajudará a desenvolver o nosso melhor relacionamento com Deus. Aí você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Quando você ora todo dia, o seu nível de compromisso com Deus vai se incrementar. E Ele ama, gosta, se agrada disso, que você dê tudo para Ele. Assim como na história da viúva do juiz injusto, a nossa perseverança na oração fará que encontremos respostas imediatas às nossas orações. Aleluia! Ele gosta disso, né? De constância.
As preocupações desse mundo que nos angustiam e oprimem, por último, eles vão cair por terra quando nós sejamos constantes em nossa vida de oração, estejamos orando em todo o tempo. Que maravilha, né? Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Para terminar, eu gostaria de dizer que eu quero te convidar a você dar à oração a prioridade que Deus quer que Ele tenha em tua vida. Comece hoje, iniciando cada dia em oração. Termine cada dia também em oração. Melhor ainda, junte também a sua vida de oração, a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus. Que seja uma hora, que seja apenas 15 minutos, pelo amor de Deus, agende um horário para estar com o Senhor. Agende um horário para estar com o Senhor. Eu vou repetir para você se não entendeu. Agende um horário para estar com Deus e veja o que Ele fará a partir disso em sua vida. Amém, amado? Você não gostaria de orar comigo para pedir a Deus que nos dê o maior desejo, para que nos dê força, disciplina para orar por mais tempo? Pense depois nos benefícios. Como você vai se tornar mais eficiente, seja no seu ministério, seja nos seus negócios, nos seus estudos, na sua carreira, na tua vida familiar, em casa. Se você resolver prolongar mais seu período de oração, a tua vida vai ser completamente transformada. Pai, oremos juntos. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa videoaula, por essa lição. Quanto tempo devemos investir? Pai, eu quero orar em todo o tempo, sem cessar. Eu quero que minha vida de oração, Senhor, seja constante e perseverante. Na Tua presença quero andar, Senhor, enraizado contigo, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que eu me torno um discípulo de Jesus. Eu quero hoje, Senhor, ser parte dessa nova geração de intercessores, de adoradores, de discípulos que estão descobrindo os princípios básicos relacionados com oração. Que eu entenda o propósito dela, o poder da oração que ela possui. E à medida que eu vou redescobrindo esse poder, Senhor, eu quero tomar consciência de quanto é importante e necessário para a minha vida ser constante e fiel no meu tempo de oração. Pai querido, eu te peço para que minha prática de oração vai transformando minha vida, de ser apenas um mero desejo, um sentimento, para ser um ato de disciplina. E que logo, Senhor, sendo fiel e constante, isso se torne um grande prazer na minha vida. Louvado seja teu nome. Eu te peço, na autoridade do teu Filho Jesus, no nome de Jesus, eu te peço. Amém, amém e amém. Meu querido, Deus te abençoe. Que bom que você chegou até o fim. Já essa aqui é a penúltima videoaula desse módulo. Eu te espero na próxima lição. Se inscreva no nosso canal para ser notificado da última lição desse módulo, Uma Vida em Oração. Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique na paz de Cristo. Em nome de Jesus.